Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, sempre que a gente fala de Amazônia, a gente lembra logo o quê? Natureza, riqueza. Hoje, sem dúvida nenhuma, nós sabemos que esse interesse todo internacional que se tem na Amazônia não é simplesmente para protegê-la, mas pelo que essa floresta tem. Ali tem lugar que o homem ainda não colocou o pé, desde que o mundo é mundo. Portanto, as riquezas são inestimáveis. Ninguém sabe o que ali tem, por debaixo daquelas árvores e debaixo daquele solo, do jeitinho que o Criador deixou, meus irmãos. Pode ter até coisas novas que ainda a gente não teve contatos. Só que, além de tudo isso, tem muitos mistérios que envolvem a Amazônia. Inclusive o que para nós é um grande experimento, mas eu não vou falar disso agora, não quero contagiar o seu entendimento com o nosso raciocínio em cima da notícia. Eu quero primeiro que você saiba dos fatos, as denúncias que diversos pilotos que sobrevoaram a Amazônia, mais precisamente na região que eles chamam de Triângulo Imaginário, que seria entre Manaus, Santarém e Porto Velho. Na formação desse triângulo imaginário, como você pode ver nessa imagem, exatamente no centro dele, vários pilotos alegam ter visto uma cidade fantástica, uma cidade capaz de deixar qualquer cidade futurística no chinelo, literalmente, fazer parecer um rascunho. Sabe aqueles filmes futurísticos que mostram a humanidade bem avançada, não mostra a cidade? Pois bem, essas cidades perto do que eles viram, segundo as palavras deles, e não foi só um, deixa no chinelo. A imagem que eles viram, e o mais intrigante é que todos viram praticamente a mesma coisa, chegou-se a apelidar ela de a cidade do ano 3000. Ou seja, que nós só vamos ter uma cidade dessa daqui a 1000 anos ainda, de tão evoluída que ela parece ser. Pelo formato dos prédios cilíndricos, uma pista de pouso gigantesca, inclusive um dos pilotos tentou pousar nessa pista, e aí é que vem a coisa mais enigmática e que gerou diversas teorias. Ao tentar pousar naquela pista que ele estava vendo incrível, ele acionou o trem de pouso. Para quem não sabe, quem é lá de nós, o trem de pouso é aquelas rodinhas do avião. Quando vai se pousar, quando você diminui a velocidade, o piloto aciona aquilo ali para que o avião coloque as rodinhas para fora, para poder pousar, né, ter o contato com o chão. Ao fazer isso, ele foi perdendo altitude e ele vendo lá a pista, de repente, aquele trem de pouso começou a bater em árvores. E aí ele rapidamente subiu o avião. Faltou pouco para ele falecer. Por conta disso, tem teorias do tipo que isso pode ser uma ilusão. Outros dizem que uma fenda no tempo. Por algum motivo, esses aviões conseguiram distorcer o espaço e tempo e tiveram a visão de uma cidade que vai estar ali, mas só no ano 3000. Por isso é que vem esse nome, esse apelido. E, entre isso, outras teorias também que nós vamos ver aqui, inclusive a nossa própria. Então, como não há tempo a perder, meu irmão, pega agora mesmo a bolacha maisena com leite com Nescau e vamos iniciar o nosso quadro. Reza a lenda que no meio da selva amazônica brasileira, em meio a um triângulo imaginário formado pelas cidades de Porto Velho, Manaus e Santarém, aparece uma cidade futurística. Muitos pilotos que já sobrevoaram a misteriosa e densa floresta amazônica relatam ter visto uma cidade gigantesca que apelidaram de Cidade de Buck Rogers ou ainda a Cidade do Ano 3000. Essa coisa assombrosa possui edificações cilíndricas e outras em forma de cúpulas com estranhas vias de acesso espiraladas. Segundo aqueles diversos profissionais do ar que a viram, inclusive um dos pilotos que serviu como testemunha, disse que é qualquer coisa de se perder o fôlego, já que até mesmo os mais custosos filmes de ficção científica pareciam meros desenhos animados diante daquela cidade maravilhosa. É uma coisa verdadeiramente no futuro, sem quaisquer palavras que possam descrevê-la, uma vez que está coberta de reluzentes pirâmides, imensas torres e enormes edifícios em forma de cúpulas ou domos. Os pilotos descrevem a cidade de forma idêntica, com vários prédios enormes, com formato cilíndrico, com teto circular e com pontas aparentando ser antenas. Algo além da imaginação, daí o porquê de a classificarem como algo do ano 3000. Ao avistar a estranha metrópole, que é dotada de uma imensa pista longitudinal, iniciou um procedimento de pouso e preparou-se para nela aterrissar, sendo que por pouco não se espatifou nas imensas copas das árvores, já que quando acionou os flaps para finalizar o pouso e o avião começou a descer, a imagem daquela imensa cidade com a pista de aterrissagem sumiu repentinamente e o seu trem de pouso chegou a roçar levemente o topo de diversas árvores,
como se aquela cidade fantástica nunca estivesse naquele local, quase gerando um gravíssimo acidente do qual não teria escapado se não fosse a sua perícia. O que seria, afinal, essa misteriosa cidade espectro que surge e desaparece sem deixar rastro? Seria uma estranha miragem, mas nesse caso refletida a partir de onde? Seria uma distorção de tempo e espaço mostrando cenas do passado ou talvez do futuro? Seria uma engenhosa armadilha dimensional destinada a capturar nossos aviões? Ou mais fantasticamente ainda, ela existiria realmente e seria provida de um bem sofisticado equipamento de camuflagem para afastar ou até mesmo liquidar os possíveis visitantes que estariam prestes a descobri-la. Sem contar, é claro, os sempre presentes e enigmáticos UFOs e os seus tripulantes que parecem nutrir uma especial preferência por aquelas selvas, onde aliás sabe-se que possuem mesmo algumas bases. Essas imagens que você vê agora são imagens reais de a bordo de um avião comercial da Varig, uma das maiores empresas aéreas do Brasil. Em 1976, quando voava sobre a floresta amazônica, fazia a rota Belém-Manaus. Toda a tripulação, bem como todos os passageiros, testemunharam as evoluções do objeto acompanhando por algum tempo a trajetória da nave, ou seja, perseguindo eles. E você sabia que os órgãos de inteligência e informações dos Estados Unidos sabem e possivelmente monitoram essas atividades no local, e que inclusive usam o codinome FADAS para classificar os supostos alienígenas que os tripulam na região amazônica, conforme já sabemos, um tipo nada convencional de FADAS que na melhor das hipóteses pode ser potencialmente perigoso. Esse testemunho dos pilotos são altamente relevantes devido à sua alta competência, experiência de voo e de credibilidade junto à empresa em que trabalham. Muitos contam que houve um caso em que um piloto que, num assombro de coragem, resolveu tentar aterrissar em uma imensa pista longitudinal. Por pouco a aeronave não colidiu com as imensas copas de árvores, pois a cidade sumiu repentinamente. Outros fatos intrigantes que também ocorrem na mesma região e que várias vezes já foram observados: objetos voadores não identificados acompanhando voos, sendo algum desses casos fotografados pelos pilotos dos aviões envolvidos. A região do Triângulo Amazônico é conhecido no meio dos aviadores como um local de frequente observação de OVNIs. Como sempre, né, meus irmãos, eles sempre dão mais ênfase a essa teoria aqui de OVNI. Mas se você é uma pessoa que gosta de saber das coisas a fundo, você já deve ter visto que esses OVNIs, né, que eles tentam atribuir a naves, eles não têm nada de nave. Eles mudam de forma, eles se dividem em várias partes, eles são luminosos, passam por dentro de coisas e sugam sangue, como no caso Prato. As descrições ali é de uma coisa que precisa disso. Ele suga sangue das pessoas. Muitos rituais e muitas oferendas são feitas a essas coisas justamente por essa sede deles, desde que o mundo é mundo. Agora, é claro, essa versão não é interessante para você, não é interessante falar para você. Preferem falar de multi-universos, buracos em dimensões do tempo. Eu não estou aqui negando qualquer dessas teorias. Acho que, como a gente não consegue comprovar, toda teoria é válida e é bem-vinda. Agora, analisando a coisa física e pelo que a gente já vem estudando há anos, eu não duvido nada, meu irmão, que ali possa ser o ponto, sabendo que inclusive existe base americana ali, que ali esteja sendo feito pesquisas do tipo do Blue Beam. Várias pessoas ligadas a grandes autoridades governamentais já disseram que existe esse projeto, que não é só uma teoria conspiratória, e ele visa justamente isso, mostrar às pessoas coisas extraordinárias. Imagem de santos, de Deus e, por que não, uma cidade futurística. Você imagina a sua reação, não é? Você está ali sobrevoando um monte de mato e de repente você vê uma cidade que não dá para comparar nem mesmo com as obras de ficção científica que tenta mostrar um planeta Terra mais evoluído. A própria matéria disse isso. Agora, se realmente esse projeto não é só uma teoria da conspiração, que lugar seria melhor do que a Amazônia, mais isolado do que a Amazônia, onde você poderia de fato controlar esses testes? Eu, sinceramente, meu irmão, eu vejo por esse lado. Eu não acho que esses pilotos estão mentindo. Ilusão coletiva é uma coisa que só existe na teoria, nunca se comprovou, não passa de uma grande mentira, uma grande balela, e ainda que fosse provado, esses pilotos teriam que ter voado juntos. E foram em épocas inclusive diferentes, e eles relatam a mesma coisa. Além de tudo isso, você que acompanha esses casos envolvendo UFOs, você sabe que as autoridades costumam restringir o acesso a qualquer tipo de informação. Tudo fica sigiloso. Ainda quando se ganha na justiça o direito de ter acesso a esses arquivos, que pertencem, no caso, ao Brasil, aos brasileiros, simplesmente é negado. Eles dizem que perderam, que não está mais lá, assim como aconteceu com os arquivos do caso Prato. Tinha muita filmagem.
O Coronel Miranda mesmo fez muitas imagens e ele disse, olha, a gente conseguiu muita coisa. E ele se mexia de forma estranha. No depoimento, quando você tira as partes que é manipulada pelos ufólogos, que é para falar nave. Só tem espaço quem fala em nave, tá certo? Outras pessoas que levantam outras teorias, já que ninguém pode provar, então são teorias. Esses ficam de lado. Se você fala em OVNI, nave voadora, alienígena, aí não, vem pra cá. A gente vai fazer matéria, vamos fazer um filme, vamos te dar destaque. Vamos inclusive considerar você que criou a teoria um profissional da área, né? Então dessa forma, eu vi que o Coronel Miranda, ele era instigado a falar de alienígena, disso, mas pelos relatos dele, pelas experiências que ele teve, você vê que aquilo ali poderia ser várias coisas. Coisas essas que parecem não seguir as regras do mundo, as leis físicas. Então, com a união de 3 tecnologias, meus irmãos, que eu vou dizer aqui para você quais são. Internet ultraveloz, Projeto Blue Beam, que vai simular essas imagens, você vai ver essas imagens como se fosse Deus vindo do céu. E o principal dos projetos, o HAARP, que vai conseguir dar a essas coisas os poderes de um Deus. Cair um trovão, um terremoto, fazer com que a terra trema, um estrondo. Tudo isso as pessoas vão ver, vão ouvir e vão sentir. Aí eu pergunto a você, se isso realmente acontecer, você acha que a maioria não ia atrás? Sendo que as pessoas idolatram pessoas normais como elas mesmas. Você vê aí pelos políticos. Então, se aparecesse uma entidade dessa, você acha que o povo se recusaria a seguir ou não, meus irmãos? Deixa aí teus comentários, tá certo? A gente vai ficando por aí. Deixa aí também o teu ponto de vista sobre o que você acha que é essa cidade, se você considera que realmente é uma cidade futurística ou uma cidade do passado, que de forma como um fantasma, um fenômeno de fantasma, ela aparece e depois some. Deixa aí nos comentários, né? A gente faz questão de ver. Ou se você acha que tudo isso pode ser o projeto Blue Beam em ação. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Se você gostou desse vídeo, compartilha, mostra para mais algumas pessoas. Nós voltaremos às 4 da tarde sem falta. Um abraço e fui!